Na semana passada a gente viu o Copom elevando a Selic em 100 pontos base, ou seja, levando a Selic ali para o patamar de 14,25%. E na outra semana a gente viu também o governo assinando a medida provisória, carinhosamente chamada de MP, que instituiu o programa Crédito do Trabalhador, né? Que é um programa que, de acordo com o governo, busca atender ali mais de 47 milhões de trabalhadores e injetar na economia mais de 180 bilhões de reais num período ali de 4 anos. E parece ser dinheiro pra caramba, né? É porque é muito dinheiro para se injetar na economia, 180 bilhões de reais. E se você quer saber como é que essas duas coisas se relacionam entre o Copom e o governo aprovando um programa novo, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai entender. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é esse programa de crédito para o trabalhador, por que o governo decidiu fazer ele nesse momento e como isso daqui vai um pouco contra as políticas que o Banco Central está fazendo e por que isso exige, né, um aumento de juros para patamares maiores. Caramba, né? De um lado a gente tem o Banco Central levando os juros para patamares muito restritivos. Hoje a gente já tem títulos públicos que estão pagando mais de 8% real para um período muito longo de tempo. E do outro a gente tem o governo incentivando o consumo e levando o trabalhador a adquirir crédito mais barato. Então vamos lá, por que o governo está autorizando essa liberação de crédito? O que ele ganha, né? Quais são os custos ali que ele vai ter que assumir por fazer isso? E por que nesse momento? Qual que é o custo que ele assume a expandir o crédito para a população? Bom, o programa Crédito do Trabalhador é um programa de aperfeiçoamento do mercado de crédito, né? Mas como assim? O que isso significa? Bom, existem várias formas da gente conseguir crédito, né? Bom, o banco ele vai falar, ok, te empresto, quanto você precisa e o que você ganha de dinheiro hoje? E aí eu vou falar para ele, pô, então eu tô desempregado, eu não tenho dinheiro agora, vou precisar pegar dinheiro emprestado. Aí ele vai falar, ah, tá, nesse caso então eu vou te dar um cartão de crédito, toma aqui R$ 1.000 de limite e aí se endivida e fica no rotativo, mas eu não consigo te abrir um programa de crédito agora. E ok, então você vai ter um cartão de crédito que você vai gastar e vamos supor que você fica um mês endividado, né? Você vai pagar ali um rotativo que fica ali em torno de 10% ao mês, né? Isso aqui é muita coisa de juros, 10% ao mês. Se você passar um ano, você vai pelo menos triplicar o valor que você usou, né? No caso, os R$ 1.000 que você conseguiu, que nem é um volume tão alto, né? Para se você tiver que pagar a conta, vai ser a conta de um mês ali, talvez dois, que você vai conseguir usar esse dinheiro. E isso, né, pagar o triplo vai ser só dos juros, porque ainda vai ter a multa, né, por não ter pagado ali dentro do mês seguinte e a mora também, né? Porque o cartão de crédito ele exige que você pague dentro do período de vencimento daquele cartão. Mesmo que seja um dinheiro que o banco te empresta, ele ainda incide juros e mora, moratório mesmo, né, para punição para quem não paga. Agora, se eu chego no banco, falo que eu preciso de dinheiro emprestado, e mesmo que eu não tenha renda, eu tenho ali um carro que vale R$ 40.000 e que eu posso deixar como garantia do meu empréstimo, que eu vou pagar dentro de um ano, então o banco vai falar, ah, legal, toma aqui então os R$ 10.000 e paga aqui uns juros de 30% sobre esse empréstimo. Pô, aqui é bem mais legal, né? Porque os juros caiu para mais que a metade do que eu estava pagando anteriormente, onde era 10% ao mês. Agora são 30% no ano, e se você percebe que a diferença dos juros compostos é muita coisa que difere. E, além disso, existe ali um contrato mais bem estipulado para que eu não tenha que pagar a multa e mora. E fora isso, né, existe ali também um valor muito mais alto que é disponibilizado para o meu acesso ao crédito. Então, assim, o que aconteceu, né, de um caso para o outro? O que aconteceu é que eu mitiguei o risco do banco, né? Antes o banco tinha um risco muito maior de me emprestar dinheiro, dado que eu não tinha absolutamente nada para comprovar que eu conseguiria pagar. E agora existe ali não só a minha intenção de não perder dinheiro na liquidação do meu carro com desconto, como também, caso eu não consiga pagar, o banco toma ali a parte do carro que conseguiria pagar, mais alguma multa por não ter conseguido liquidar essa dívida anteriormente, e ainda sobra o dinheiro, né, do carro que foi liquidado. Se eu comprovasse ainda a minha renda, né, tivesse ali um salário ou pelo menos alguma operação de uma empresa dentro do meu nome, esses juros poderia ficar ainda mais baixo do que os 30% ao ano. Então, o que acontece aqui é que quanto mais se mitiga o risco do banco, mais barato fica o crédito. E esse é um problema que é enfrentado por uma parte grande da população, né? Que ou não tem uma renda alta o suficiente para conseguir se endividar, e aí não tem ali, né, garantias também para que o banco dê créditos maiores, e essa população não tem acesso a crédito, algo que é bastante importante para o funcionamento da economia, ou então o banco simplesmente não tem informação suficiente
para emprestar dinheiro para essa pessoa, assumindo aqueles riscos. E com esse programa, né, é como se o governo desse ali a possibilidade de eu chegar no banco e falar que, além de ter um salário, eu ainda tenho também um crédito que está depositado dentro do fundo de garantia pelo tempo de serviço, né, carinhosamente conhecido como FGTS. O FGTS é uma política que está instituída ali pela legislação trabalhista e ele funciona com uma parte de sequestro do salário que é depositada pelo próprio empregador e que fica ali colocada dentro de um fundo público, rendendo ali a taxas relativamente baixas e que o trabalhador vai ter direito a receber em algumas situações especiais, mas em geral quando ele é demitido, mas não de forma voluntária ou por justa causa, né? Quando ele é demitido e precisa ali de alguma segurança. E geralmente o FGTS, né, ele é usado ali como algumas políticas estratégias pelos governos, né? Ele pode funcionar como uma reserva de injeção de dinheiro em momentos estratégicos. Então, deu uma pandemia, libera o FGTS. Precisa incentivar algum mercado específico, de construção civil, por exemplo, libera o FGTS para reformas e para compra de casa. E nesse caso, né, a gente vê o crédito sendo usado para que a população tenha ali uma mitigação do aumento do custo de vida, né, que tem acontecido recentemente. Então, é uma forma de mitigar a perda de poder de compra que a população mais pobre tem enfrentado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então agora, né, que eu dou para o banco essa possibilidade de ter como garantia um dinheiro meu que está retido dentro do FGTS, pelo que eu tenho visto na internet, as taxas de juros que têm ficado disponibilizadas dentro da plataforma do governo ficam ali em torno de 3 a 4% por mês. É uma coisa assim muito boa perto do crédito que tem sido oferecido sem garantia, né, dentro desse padrão de juros que a gente tem. Ainda é relativamente alto, né, e fica ali um pouco difícil de pagar, não é o momento adequado para se pegar crédito, no entanto, é muito menor do que essas pessoas estavam tendo acesso anteriormente. E além disso também, o volume, né, de acesso ao crédito fica ali em torno de 30 a 40% do salário, pelo que eu tenho visto. E por que o governo está lançando esse programa agora, nesse momento? Se você viu meus vídeos anteriores, você já sabe, já viu eu falando por aqui, que o objetivo do político é a eleição. E se ele já está no poder, né, já está na situação, no governo, o objetivo dele é a reeleição. Então, normalmente, a gente espera esse tipo de política, né, seja de expansão de crédito ou de distribuição de renda, para o último ano do governo, né, quando já é o ano eleitoral. E aí os impactos positivos disso já batem diretamente na aprovação e aumentam a chance de reeleição. Só que o governo está enfrentando uma crise de desaprovação que está relativamente desesperadora para eles, né? Eu já falei isso aqui, eu vou falar isso daqui de novo, né? O governo ele está enfrentando uma crise de aprovação. Desde maio do ano passado a gente já viu a aprovação do Lula começar a cair. E a gente viu também algumas mudanças de comunicação do governo, né? Tinha mudança ali, outra colar, só que tudo era muito desastroso. Cada vez que o Lula saía para falar alguma coisa nesse ritmo de campanha, já era dólar nas alturas e também a curva de juros abrindo. Mas aí em novembro, quando a gente já estava no auge da crise de credibilidade fiscal, o dólar já estava batendo em nível de R$6. Aí o governo falou, não, peraí, assim não tá dando, deixa eu trocar isso daqui. E o resultado tá aí pra gente ver, né? Junto com o ajuste fiscal, veio a reforma do imposto de renda e outras medidas ali que também são bastante populistas, né? E tem esse apelo pela aprovação popular. Fica aqui só a observação de que eu já falei um pouco sobre a reforma do imposto de renda e principalmente de como ela afeta os dividendos. Recomendo muito que você veja, tá aqui na descrição o link, mas eu vou colocar o card aqui também. Bom, e agora essa política, né, de expansão do acesso ao crédito vem ali em meio a outras políticas que tentam mitigar a sensação de perda do poder de compra da população. Aí você pode perguntar, Ítalo, por que eles só não aumentaram o Bolsa Família? Por que teve que fazer aumento da distribuição de crédito? Vai ter que fazer o trabalhador ir lá no banco pegar crédito? Isso daí não é ruim? É ruim sim. Só que com toda essa pressão que o governo tem sofrido do lado fiscal, principalmente com a desconfiança de que as contas públicas não vão fechar até o final do ano, então não existe dinheiro no caixa do governo para expandir programa como Bolsa Família. Tem que lembrar que o Bolsa Família bate diretamente no primário do governo. E perceba também que o dinheiro que vai ser distribuído, né, vai ser injetado na economia, não é do caixa do governo. Esse dinheiro era já daquele trabalhador, né? Ele estava ali dentro de um fundo público, só que o governo não pode simplesmente tirar o dinheiro desse fundo público. Teria que ser uma hora ou outra distribuído. Seria muito mais como um passivo da União do que como um ativo se a gente fosse pensar
como se fosse uma empresa. E eu digo mais ainda, né? O governo ele não quer atingir quem recebe o Bolsa Família com esse tipo de política. O objetivo do governo é muito mais em atingir uma população que recebe ali entre 3 mil até 8 mil reais, né? Uma classe média já, do que quem recebe Bolsa Família. Isso porque a essa altura do campeonato, né, e pensando também do ponto de vista de uma corrida eleitoral, o governo já vê essas pessoas que recebem Bolsa Família como voto dado, né? É muito mais importante a essa altura dialogar com essa classe média ou essa população que não é tão atendida pelos benefícios e que tem se sentido ali prejudicada pelo governo. Nesse caso, a expansão de crédito, né, ou o incentivo ao consumo dessa população é essencial para que o governo ganhe a eleição. Então, assim, o Lula ele adiantou uma política que deveria ser tomada no último ano de governo, com a preocupação de atingir uma parcela do eleitorado que não estava se sentindo representada e estava vendo seu poder de compra ser corroído pela inflação alta, e isso porque ele já está preocupado com uma corrida eleitoral que foi adiantada em 2 anos. Pelo menos 2 anos, porque a gente já está vendo a oposição se movimentar na busca ali de um novo nome, né, para uma corrida eleitoral desde a metade do ano passado, pelo menos. Lá no meu Substack eu tenho também um texto já que eu publiquei sobre esse assunto de antecipação da corrida eleitoral e o posicionamento da direita e da esquerda. É muito interessante, eu recomendo muito que você dê uma olhada. O link está aqui na descrição. Dá uma lida lá e faz a inscrição com o seu e-mail para receber diretamente todas as segundas-feiras quando eu publico. Mas vamos lá, quais são os impactos dessa política de expansão de crédito para a economia como um todo? Bom, se você é um ouvinte assíduo aqui do canal, você pode até me perguntar, pô, Ítalo, aqui não tem um impacto fiscal relevante, né, dado que o dinheiro não é do governo. E além disso, a economia vai crescer, então qual que é o problema? Bom, o problema é que esse tipo de política vai exatamente na contramão daquilo que o Banco Central está tentando fazer, né? Hoje a gente já está com uma inflação batendo ali o patamar de 5% ao ano, que é consideravelmente acima da meta, com uma expectativa ainda de crescimento ao longo desse ano. Esse tipo de política do governo que expande o crédito traz mais dinheiro ali na mão do trabalhador. E como você sabe, a expansão monetária, né, o aumento de renda disponível causa inflação, porque você vai ter um estímulo ali para mais trocas, para compras, né? O cara vai usar o dinheiro ali para comprar um celular, para comprar um computador, para às vezes reformar uma parte da casa dele, às vezes para comprar eletrodomésticos que ele simplesmente não tem ainda, né? Então, tudo isso aqui tem um impacto direto na atividade. E se você abre o jornal aí na área de economia, qualquer coluna que algum economista tenha escrito nos últimos, sei lá, 12 meses, você vai ver ali ele falando algo na linha de que enquanto o Banco Central tá pisando no freio, o governo pisa no acelerador, ou esse tipo de frase. E isso significa exatamente o que essa política tá fazendo, né? A gente vê o Banco Central tentando frear a economia para que isso bata ali na inflação e o crescimento de preço seja amenizado, algo que iria aumentar a popularidade do governo, mas o governo prefere manter ali o crescimento e, por meio desse tipo de política econômica, forçar um pouco mais a inflação. E a exigência que isso traz sobre o trabalho do Banco Central é de um juros maior, né? Ou um juros ali que vai chegar no patamar de 15, 15,5, talvez 16% ao ano. Passou a sirene aqui. E também que fique mais tempo, né, nesse nível alto, até que a gente veja um ciclo de queda. E como a gente já sabe aqui, eu tô cansado de falar nos meus outros vídeos, se você é um ouvinte assíduo, você sabe que isso vai ter um impacto negativo sobre a bolsa, vai ter um impacto ali negativo, né, sobre os títulos pré-fixados, alguma coisa que vai aumentar a curva de juros e o rendimento, né, de títulos, uma demanda maior pela liquidez que o governo está comprando agora. Mas olha só, eu acho que é muito importante eu falar aqui também que eu não sou contra a política de barateamento de crédito, tá? O problema é o momento. E isso porque o Brasil é um país cheio de ineficiência no mercado de crédito, né? A gente vê que, principalmente a população mais pobre, sofre ali com o acesso à bancarização, né? Até 5, 6 anos atrás, quando a gente não tinha bancos digitais, não tinha Pix, e o trabalho de ir até a agência era necessário para você ser ali uma pessoa bancarizada, não precisava ir muito longe das capitais, assim, urbanas, para que a gente visse ali cidades que a população simplesmente não usava banco, né? Tudo era girado ali na economia local em dinheiro e moeda. Então, isso aqui é muito prejudicial, né, para bancarização e acesso ao crédito dessas pessoas. É fundamental que, principalmente os trabalhadores rurais, né, ali sejam bancarizados e sejam ali acolhidos pelas instituições bancárias. Quando você não tem esse tipo de política de barateamento de crédito, é simplesmente inviável que essas pessoas consigam fazer empréstimos
ou pelo menos tenham ali acesso, né, ao mínimo que os bancos podem fornecer para elas. E esse fato, né, das pessoas não serem bancarizadas é simplesmente bizarro, não deveria acontecer. Todo mundo deveria ter acesso às instituições bancárias e ser bancarizado. Bom, hoje em dia já não é assim. A gente, desde que foi instituído ali o Pix, desde que surgiu ali no Nubank, esses bancos digitais com facilidade, que todo mundo consegue abrir uma conta pelo celular, facilitou bastante. A maior parte da população hoje já é bancarizada e usa Pix. E isso é uma coisa positiva, mas não é o suficiente, né? Além de ser bancarizado, tem que ter crédito em patamares ali factíveis. Agora, mesmo que seja uma política válida, o momento, como eu falei, é completamente inapropriado. A gente está em um momento ali em que o governo deveria estar preocupado com a inflação, né? Se a intenção é deixar ali a vida do pobre mais fácil, ele está indo na contramão, incentivando ali uma política inflacionária. Porque quem mais sofre com a inflação é o pobre. Bom, mas eu acho que eu já falei demais, eu acho que até aqui, com tudo que eu falei, já existe ali a base para que você entenda como funciona esse programa, o que ele é e quais são os impactos que isso vai ter na economia no curto e no médio prazo. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu. Fala também para mim qual é a taxa de juros que você está conseguindo dentro do seu empréstimo nessa categoria. Deixa um like aqui no vídeo, que isso ajuda demais. Se inscreva e me segue também no meu Substack para ver as colunas que eu publico. E se inscreve lá também para receber no seu e-mail tudo que eu publico ali semanalmente nas segundas-feiras. Então, bom, obrigado, pessoal.